Bom dia, rainha. Bom dia, sacerdote. Espero que tenha um excelente sábado e que esse vídeo venha edificar a sua vida. Hoje eu declaro que o Espírito Santo, que a mão do Senhor Jesus venha sobre o seu coração e toque em todas as suas dores, toda a sua enfermidade. Em nome de Jesus, que o Paizinho amado venha curar e restaurar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Que Ele venha, que Ele entre e que Ele faça morada nesse coraçãozinho das rainhas e dos sacerdotes. Tenha um ótimo dia e um ótimo vídeo, que essa palavra ela venha entrar no seu coração tremendamente. No vídeo anterior, a gente falou sobre a identidade, né? Como ela é e quem somos. Que o nosso espírito é de Deus e que nós fomos criados por Ele e formados por Ele. E eu quero começar aqui com um texto para provar isso, né? Que Deus falou com nós. Ele não só nos mostra sentindo, mas ele mostra no maior bênção de Deus, que é o nosso manual bíblico, né? Vamos lá, em Zacarias 12:1. E esta é a palavra do Senhor para Israel. A palavra do Senhor que estende os céus, que assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Hoje eu quero falar sobre as camadas para a gente chegar na identidade. E as camadas da identidade é a cruz. A cruz, ela é a salvação, né? Só que muitos acham que é ir na igreja e aceitar Jesus como um único suficiente salvador. Não estou falando que quem faz não aceitou. Isso depende do coração da pessoa. Mas a salvação, ela tem um significado em grego, soteiro, e ela tem 5 camadas, que é liberto, protegido, reservado, curado e restaurado. E hoje a gente vai começar pelo liberto. Eu vou falar como que você faz para chegar na libertação. Marcos 16, 15 e 18. E disse-lhe: vão pelo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes. E se beberam algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Jesus, ele foi criado em forma de carne, como nós, e de espírito, para todos nós, nossos pecados, ser lavado na cruz. Mas Deus também redimiu seu Filho como oferta dos nossos pecados da carne, do homem. Então, se ele mostrou o próprio Filho que redimiu ele, por que a gente não pode aceitar que Deus ele nos redimiu e tentar ao máximo chegar mais perto de Jesus? Lá em Romanos fala sobre isso, 8, 3 ao 4. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador. Não é eu, é a palavra. Com a oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ele fez isso para o quê? Que as leis do Senhor fossem totalmente satisfeitas em nós. Ele enviou seu Filho para perdoar todos os nossos pecados e trouxe ele à terra como carne viva e espírito para nós entendermos que o espírito dele vive dentro de nós e que podemos viver hoje um mundo espiritual, viver totalmente dependente de Deus, como Jesus. E assim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso, para nós, nos mostra que quando seguimos em carne e vivendo no Espírito, é exemplo de Jesus.
Antes mesmo de ser gerado no ventre da nossa mãe, o seu espírito, sua alma já era guardado com Deus. Pois antes de existir, o mundo ele já existia. Colossenses 1:17. E antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, para chegar primeiro ao passo da cruz, a libertação, é preciso você chegar o espírito, a alma que o Abba Pai te formou, pois do pó da terra faz o homem carnal, e que o sopro nas narinas deu a vida espiritual. Então, o que eu entendi com isso? Que quando o Senhor, ele pega ali e fala que da terra ele faz o homem, só que na Bíblia é totalmente específico. Ele fez o homem, mas o homem ainda não tinha vida, até ele jogar um sopro que vem dele para dar vida. Aí é o espiritual, que é a nossa alma. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mais uma vez, não é eu, é a palavra. Quando nós libertamos da nossa dependência e do espírito criado por Deus, então, dele, quando ele voltar, nós vivemos a eternidade dessa paz no paraíso celestial, como em Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Precisamos sempre falar com Deus, pois nosso espírito sabe de tudo antes de nós nascer, pois antes do mundo existir, Deus ele já existia. Então, nosso espírito já existia, pois estava dentro do Senhor, já estava com ele, com o seu caráter, sua personalidade, a sua vontade, sua decisão. Aonde é conhecida como nosso subconsciente? Na psicologia. Mas para Deus, isso é a nossa alma. Hoje não é todo lugar que você consegue reconhecer isso e ver isso, você tem que estudar muito, onde ela nos define como personalidade, as nossas liberdade, caráter, vontade, decisão, personalidade e temperamento. Na psicologia, subconsciente é a nossa alma. Na psicanálise é inconsciente. Os dois estão debaixo da nossa consciência. Então ali, por exemplo, quando você é criança, se você tiver algo ruim, vai puxar para o seu subconsciente ou para o seu inconsciente, como a psicologia diz, né? Ou psicanálise ou psicologia. E aí, eu quero falar lá em Romanos 2:14-15. De fato, quando os gentis que não têm a lei praticam manualmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possua a lei. Se a lei do Senhor Jesus não estiver sobre a sua mente, sobre a sua consciência, é a mesma coisa de pegar uma árvore e comer o fruto sem lei, como Adão e Eva. Por quê? Porque você está desobedecendo e está dando liberdade para o seu pecado e você viver o mundo que é hoje, né? Você não viveu o mundo celestial, o mundo do reino de Deus, né? E aí é onde começa a abranger a libertação. Porque isso é comprovado cientificamente, que a mente era ligada ao coração. E lá no jardim do Éden tinha, né, duas árvores. A árvore com o bem e o mal, que é a árvore do conhecimento, e a árvore da vida. E falaram, Deus falou para eles que não era para eles experimentar dessa árvore, e eles desobedeceram e foram lá e experimentou. Como eu falei no outro vídeo, eles não desfrutaram primeiro. O pecado primeiro não foi a desobediência, foi não desfrutar. E a maioria das vezes, quando a gente desobedece a Deus, a gente está pecando de não desfrutar daquilo que Ele deixou para nós aqui na Terra, que é a sua essência, a sua personalidade, seu caráter. Jaine, mas não tem como a gente ter a personalidade de Jesus. Cada dia que a gente buscar, se cada dia a gente buscar mais o Senhor, adorar e entregar nele sobre todas as suas dores, sobre todas as suas coisas, mais perto do Pai você tá. Porque lá tem um versículo que fala, Jesus disse, vinde a mim para chegar em meu Pai. Então,
é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Jesus, ele nos representa como Deus. Então, para a gente chegar até Deus, a gente tem que passar por Jesus. Então, é um processo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. A gente só precisa deixar ele fazer morada, para a gente ter um verdadeiro encontro com o Pai. E o Espírito Santo de Deus, além disso, nosso Espírito, como ele já existe dentro dele, tudo que é dos nossos antepassados, ele já sabe. Ele já sabe. E todos nós fomos criados de uma personalidade diferente, porque quem fez foi Deus, então só Deus sabe qual é a personalidade que ele quer para você, qual o sonho que ele quer para você, qual é o desejo realmente do seu coração, porque ali está o seu espírito. Tá, o seu espírito. Não adianta você ir pela carne, ter um coração de pedra, sendo que Deus, ele quer o melhor para você. Não adianta você fugir das suas dores, não adianta você fugir da sua amargura, não adianta você fugir da sua prisão, não adianta você fugir do seu passado. Não adianta, enquanto você não pegar esse fardo e colocar diante do Senhor e entregar para Ele, fazer com que Ele limpe, você não vai andar pela frente. Mas, gente, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Mas comece a analisar a sua vida hoje, onde você está, a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida sentimental, como que você é com as pessoas, se você consegue se abrir, se você é uma pessoa fechada. Olha para si hoje e faça uma reflexão. Será que eu realmente sou o que Deus quer para mim? Ou eu sou uma pessoa boa para mim, que eu acho que eu sou, mas eu mesmo me martilo por dentro? Como que eu sou? Se reflete. Lá em Jó 14, do 17 e 18, é assim: a minha transgressão está guardada num saco, e amontoados as minhas iniquidades, e assim que vão se desfazendo as montanhas e as rochas serão removidas dos seus lugares. Então, aqui está querendo dizer o quê? Que as montanhas ali foi se desfazendo, e as rochas foi sendo se removidas, porque Deus está limpando. Quando Deus limpa, Ele limpa por completo. Não tem como você acreditar em Deus hoje e a sua vida profissional não andar. Não tem como você acreditar em Deus hoje e sua vida espiritual não andar. Quando você anda com Deus, todas as áreas da sua vida andam. Todas as áreas. A financeira, a sentimental, a paterna, a filha. Todas as áreas. Todas as áreas andam. Então, o que eu quero deixar aqui para você hoje: transgressão, violação ou quebra de um mandamento ou lei. Aqui está falando, ó, a minha transgressão está guardada num saco. Se ela está guardada dentro do saco, você já carrega aquilo, que é uma maldição hereditária que vem dos seus antepassados. Iniquidade, pecado com costume, um pecado agravante. Uma pessoa que já peca ali há muito tempo e não tem consciência, tem vergonha daquilo. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, e eu queria ler mais um versículo, quero ler esse versículo aqui, Isaías 5,18. Ai dos que se amarraram os seus pecados com mentiras, eles andam arrastando a sua maldade, não é pecado, sua maldade, como quem puxa um carro. Então, o que eu quero dizer aqui agora? Quando você ele batiza sem esse consentimento, quando você busca a Deus sem esse consentimento, não são curadas. Eu falo por mim mesmo. Quando eu não entendia isso, eu ia de igreja a igreja, porque eu tinha uma decepção, eu mudava. Eu tinha isso, eu mudava, porque eu tinha uma dependência emocional muito grande. Eu não sabia o que era um amor físico para mim. Não sabia o que era um amor físico. E eu queria esse amor físico, só que isso aí quem preenchia era só Jesus. Mas não adianta, eu achava que preenchia esse vazio e não preenchia. Por quê? Porque eu vivia mudando.
As pessoas ao redor de mim ficavam comigo só por interesse. Hoje eu reconheço que eu não culpo essas pessoas. Não culpo essas pessoas porque realmente deve ser muito difícil. Muito difícil, mas quem é amigo de verdade ficou. E para honra e glória do Senhor, eu sou grata a isso. Perdoei e não sinto raiva, não sinto rancor. Por quê? Porque hoje eu entendo que é muito difícil você conviver com pessoas que não são libertas. Então, a gente precisa entender e colocar no lugar das pessoas. Porque quando a gente pega essa maldição e reprime ela na nossa vida, as coisas começam a fluir. Hoje, para pensar e reflete na sua vida. Eu pareço mais com Cristo ou com as qualidades dos meus pais? As pessoas esquecem que quem criou nós foi Deus. A gente vive para Ele. Lá em Gênesis fala: eu fiz o homem, eu fiz a mulher, e que deles, dessa terra, tem autoridade sobre tudo, e para multiplicar e multiplicar, que é o quê? Ter filhos e filhos. Hoje nós vivemos uma geração que ninguém quer ter mais que 3, 4 filhos. Por quê? Porque tá difícil de criar, tá difícil financeiramente, tá com dor, tá com decepção. Então, cuida, se entrega no Senhor, porque o Senhor, Ele dá renovo, Ele dá cura, Ele dá prosperidade de vida. Prosperidade que eu falo em geral, é você ter uma família abençoada, é você ter tempo para você viver bem, é você adorar no seu coração ter paz, você ser feliz, você ser família, você ser próspero na vida e financeiramente também. Porque Deus, Ele nos permite isso. A Bíblia fala que Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. Que a glória da segunda casa é a melhor do que a da primeira. Se hoje você está aí e precisa mudar essa glória sua, muda, porque para Deus nunca é tarde. Se você estiver plantando, Jaine, mas eu estou esperando em Deus e Deus demora. Deus, Ele não demora. É você que planta na semente que não é fértil. Não tá dando? Muda de semente. Pede orientação para Deus. Aí eu não consigo falar isso com Deus. Fala mesmo que doa. Porque você é um vaso, como se fosse uma argila. E ali é igual o vaso do oleiro. Ali, quando você quer viver e ter sua dependência com Deus, dói. Ele vai te moldar, mas você nunca pode sair do centro. Porque você tem que estar sempre no centro do Senhor. Porque mesmo nas dificuldades, mesmo nas aflições, Ele vai estar contigo. E a paz que Ele governa em você não vai ser a mesma de quando você está sem Ele. Porque na Bíblia fala que a gente vai passar aflições, mas vai ter de bom ânimo. Porque o Espírito do Senhor nos vai dar força, nos vai dar sabedoria e entendimento. Se você não tem isso, você gera uma ansiedade, você gera depressão, e aí vem doenças carnais. O que é comprovado cientificamente que estresse, muito corticóide no corpo, gera câncer. Depressão gera câncer. Então, assim, a gente precisa colocar nossa vida em Deus e entender que o nosso corpo é totalmente dele. Que Ele é o maior cientista do mundo. Que essa terra aqui não tinha nada, era só água. Deus, Ele dividiu ela em 2 partes. Primeiro Ele fez o céu, para depois fazer a terra. Então tudo vem de cima primeiro, para depois vir para baixo. Então deixa Deus entrar na sua mente e em seu coração hoje e fazer morada de vida eterna. Espero que essa palavra hoje tenha entrado no seu coração, que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero fazer uma oração para você que esteja aí assistindo, em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, todas essas pessoas aí que estiverem assistindo, Pai, que a mão do Senhor Jesus venha sobre a casa delas, ó Pai, dessas rainhas, desses sacerdotes, que elas venham livrar, Senhor, de todo cantamento, que no mundo do Senhor não existe princesa, mas sim rainhas, sacerdotes, generais, ó Pai, em nome de Jesus, noiva de Cristo, Pai, em nome de Jesus, porque Ele é Rei dos Reis, nós é filha e nós é noiva, então nós somos rainha, porque nós temos poder dele, nós temos a autoridade do Senhor, nós não temos a base de encantamento nem nenhum sofrimento, porque Ele nos deu o livramento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida e que essa palavra venha entrar de uma forma grandiosa em seu coração. E eu nos dou um abraço bem apertado agora, em nome de Jesus. Amém.